Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de métodos numéricos. Nesta aula sob demanda, acredito que seja a 11ª ou a 10ª aula, a gente vai falar sobre a parte de resolução da atividade atividade de estudo 4, que reforça os conteúdos vistos até agora dos métodos numéricos na parte do método das bisseções e o método da falsa posição. Todos esses métodos têm como objetivo encontrar uma raiz de uma equação. E aí, necessariamente, cada um tem um poder de convergência um pouco melhor do que o outro. Eles vão rodar com diferenças nas interações, mas ambas vão encontrar a mesma resposta. Então, se você tiver encontrado a resposta diferente para cada um dos métodos, significa dizer que você aplicou o método incorreto, porque eles têm que dar a mesma resposta de acordo com a precisão. Pode ser que varie alguns números, porque a gente pode ter uma variação desses números, mas no mais tem que ser mais próximo possível do que foi dado. Bom, então, nessa primeira questão, na verdade são 10 questões e aí era uma só pergunta que deveria ser feita, que é mostre graficamente que a equação abaixo possui pelo menos uma raiz em algum intervalo. Então, ele não especifica o intervalo, então a gente precisa encontrar esse intervalo e determinar se aquele intervalo realmente tem uma raiz. Então, a gente verifica através do método gráfico ou no método... Na verdade, não tem como aplicar o método analítico, porque não tem exatamente a aplicação do teorema de Bolzano no intervalo, né? Então, a gente precisaria aplicar o método gráfico. E, em seguida, apresentar naquele intervalo, realmente, você observa que tem uma variação de sinal, então vai ter uma raiz naquele intervalo. Em seguida, você vai encontrar a aproximação dessa raiz com a tolerância do erro menor do que 0,000001. Você vai utilizar os seguintes métodos, o método das bisseções e da falsa posição. Então, é possível que a equação não tenha solução, isso aí eu coloquei nos exercícios passados, mas nesse caso, todas as equações que estão lá têm uma raiz propriamente dita. Bom, então, a primeira questão, a primeira alternativa, é o x ao quadrado, você observa aqui, olha só, x ao cubo, desculpa, menos 3x menos 1. Então, anotei aqui a equação, e a gente vai utilizar exatamente o método gráfico, eu peguei exatamente as planilhas, como está disponível lá no nosso site, e aí o que eu vou fazer? Eu vou exatamente aplicar a fórmula dessa função. Então, a função aqui é x ao cubo menos 3x menos 1. Então, eu me refiro a esse x à célula, seria exatamente a multiplicação desse valor aqui 3 vezes. Vamos multiplicar a célula 3 vezes, dessa forma. Em seguida, subtraio esse valor de 3 vezes o valor da célula. E depois, em seguida, eu subtraio isso aqui com a unidade. Deixa eu ver se eu apliquei corretamente. Seria 3 vezes o valor da cédula e depois menos 1. Bom, então aqui nesse caso ele me deu um valor de menos 111. É comum, possa ser que dê uma variação enorme mesmo. E aí é só você aplicar isso aqui para todos os intervalos que foram dados. Então você vai ver que tem um esboço gráfico assim. Automaticamente ele gera para você. Bom, então o que temos aqui? Onde é que tem variação de sinal? Você observa que existe variação de sinal aqui nesses dois valores, menos 3 e 2, então significa que no intervalo de menos 2 a menos 1 vai ter uma raiz, e também no intervalo, pode ser que também existe um intervalo também de uma raiz entre menos 1 e 0, porque tem uma variação de sinal também. Aí vai dar respostas distintas, e também temos uma outra equação aqui no intervalo, uma raiz, na verdade, no intervalo de 1 a 2. Então, se você escolhesse qualquer um desses intervalos, aí vocês precisariam provar que existe realmente uma raiz. Então, eu vou escolher aqui um intervalo de 1 a 2, certo? Então, eu vou excluir esses outros. É só basta encontrar uma única vez, uma única raiz, desculpa. Então, provavelmente, se você escolheu a primeira opção, então a resposta vai dar diferente da minha, mas não significa dizer que não esteja incorreta, mas não significa dizer que não esteja correta, certo? Então, a gente vai pegar exatamente o intervalo de 1 a 2, mas pode ser que seja outro intervalo, porque existe a variação de sinal, certo? Então, a gente garantiu que existe realmente a equação desse intervalo, aplicando o método. Então, a gente vai aplicar o método de abscissões, que consiste em pegar a soma no caso, a soma dos dois valores que nós temos no intervalo, somar e dividir por 2, em sequência, para encontrar o ponto médio. Então, o primeiro valor que nós temos aqui do valor de A de K, a gente usa o método
primeiramente, preenchimento dessa planilha, que eu vou preencher com o valor 1 aqui, e aqui o valor de B de K é o valor 2. Perceba que, automaticamente, ele já vai me dar algumas informações nas planilhas por conta da atualização da forma do modelo que eu coloquei disponível lá no site. Bom, então aqui eu tenho exatamente de 1 até 2 nesse intervalo, e aí o ponto médio é 1,5. Então, ele já me gerou exatamente isso aqui automaticamente. Como a equação é essa que a gente já definiu aqui lá em cima, então a gente copia e cola esse valor da fórmula, ele vai automaticamente copiar isso aqui referindo exatamente à célula anterior. Então, a gente copia também esse mesmo valor para essa outra coluna e também para essa outra coluna. Perceba que também eu alterei o critério de parada, que nesse caso, lá na planilha está como sendo 0,001, então aumentei a precisão aí para 0,000001. Então, eu só fiz isso aqui e arrastei aqui para baixo, certo? Então, ele vai aplicar exatamente esse intervalo. Então, eu percebo que deu um intervalo de 1 até 2, né? Então, você consegue perceber que ele escolheu, teoricamente, o intervalo de 1 até depois, ele escolheu, reduziu o intervalo para 1,5 de 1,5 para 2. Nesse caso, eu vou resumir exatamente esse intervalo. E aí, o que a gente faz? A gente pode aplicar as fórmulas, né, em sequência, como a gente fez. Exatamente escolhendo a cédula e achando aqui para baixo. Como eu já expliquei a questão do método, não faz muito sentido eu ficar explicando novamente tudo do zero. Então, o que está acontecendo? Ele está pegando exatamente o intervalo que é dado inicialmente de 1 a 2, encontrando as imagens associadas e o ponto médio, e também a imagem associada a esse ponto médio. Em seguida, da segunda iteração em diante, ele vai rodar segundo uma característica, que é exatamente atualizando esses intervalos. Ao invés de chutar um valor entre 1 e 2, vai chutar agora um valor entre 1,5 a 2, e aí eu explico exatamente a aplicação do teorema, por conta da variação de sinal. Se os sinais são iguais, ele atualiza o valor para o ponto médio. Se os sinais são diferentes das imagens, ele repete o valor que tem exatamente do intervalo. Então, aí o que acontece, ele percebe que a nossa função está variando, e a partir do momento das outras iterações, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, diz que não para com 10 interações, porque a precisão está maior, nesse caso. Eu posso até ampliar aqui a precisão para, acho que é 7 casas, né? Deixa eu me engano, deixa eu ver aqui. Tem 2, 3, 4, 5, 6. São 6 casas decimais. Então, vou ampliar aqui para 6 casas decimais, só para a gente ter uma noção melhor do número. Então, com 6 casas decimais, a gente consegue ter uma precisão melhor. E aí, perceba que não vai parar na primeira interação, na 10ª interação. Então, eu preciso aplicar mais interações. Então, eu vou ampliar aqui, vou aumentar mais 2. Eu vou aumentar aqui uma grande quantidade para ver se eu preciso de mais interações, certo? Então, eu só faço pegar exatamente a célula e arrastar aqui para baixo, que ele vai automaticamente fazer esse processo. Ele não para ainda com essas alterações, então eu vou adicionar mais linhas. É possível que envolva mais de 30 iterações a algumas questões, certo? Então, não se assuste. Então, eu vou mais uma vez rodar. Perceba que a precisão está diminuindo, quer dizer, o valor está diminuindo o erro, e ele vai chegar a um certo ponto. Deixa eu ver aqui se eu adicionar mais uma linha. Eu estou aqui na 10ª interação, deixa eu ver quantas iterações a gente já fez aqui até agora. 21, deixa eu ver se tem mais outra interação aqui embaixo. Bom, olha só, parou na 22ª interação. E é o resultado aqui que você vai selecionar, é o que está nessa coluna x de k, que é o último valor que a gente encontrou com erro de menor que 0,00001. Certo? Então, eu tenho exatamente esse valor aqui como a raiz. Então, você só iria selecionar esse valor, e a gente precisaria encontrar um valor parecido com o método da falsa posição. O que muda aqui, nesse caso, no método da falsa posição, é o valor da fórmula para encontrar o ponto médio. Ao invés de ser um ponto médio, vai ser um ponto fixo, quer dizer, uma falsa posição, desculpa, que vai me dar exatamente através de uma média ponderada relacionada aos valores de A de K, B de K, F A de K, F de B de K e também com a nossa função F de X de K. Bom, então, ele recebe exatamente esses valores, então a gente atualiza eles com esse ponto médio, e em seguida a gente aplica o método em si. Então, a gente vai ter exatamente o intervalo consistente de 1 até 2, e você pode até tirar a prova aqui, olha só, como aqui tem exatamente
um intervalo de 1 a 2 e você percebe que a raiz está dentro do intervalo. Então, significa dizer que a gente aplicou o método, convergiu corretamente. Bom, então eu tenho um intervalo aqui de 1 até 2. Esse ponto médio, ele pede, esse ponto ponderado, ele refere exatamente às imagens de A de K e de B de K. Então, precisa exatamente aplicar a nossa fórmula, que é exatamente a equação, que é x ao cubo menos 3x menos 1. Essa fórmula já está implícita aqui, que a gente já fez. É só você copiar e colar, respectivamente, nessas cédulas. E a gente encontra exatamente esses valores aí obtidos. Na segunda iteração em diante, ele tem uma mudança exatamente com base na variação desse valor de f de k e também na função fp de k. É só vocês arrastar aqui para baixo que ele vai encontrar exatamente esses valores. Então, perceba que, como aqui a precisão também é menor do que 0,01, aqui eu só preciso também ampliar essa precisão, né, com 6 casas decimais. Dessa forma, eu consigo rodar mais vezes aqui a interação. E olha, perceba que ele vai parar na sétima interação. Isso é importante mostrar porque esse método vai ter uma convergência melhor do que o outro método. Então, você percebe que com menos interações ele consegue achar o resultado. Então, essa aqui seria a resposta para a primeira alternativa, caso você tenha escolhido esse intervalo. Na segunda questão, a mesma coisa, você vai aplicar também o método da falsa oposição e das bisseções. A fórmula é outra, se você observar aqui, é 2x menos cosseno de x. Então, eu tenho exatamente isso aqui, né, 2x menos cosseno de x, então o que seria? Eu seleciono, multiplico, né, o 2 vezes a cédula, depois subtrai isso aqui com o cosseno, a fórmula cosseno da cédula, que é o cosseno de x. Novamente, a gente encontra exatamente um valor, e aí a gente só faz arrastar isso aqui para baixo para a gente encontrar os outros valores. Então, você vai observar uma variação de sinal. Onde é que tem variação de sinal? Você observa que apenas uma única vez a função cruza o eixo x. Então, significa que só tem uma resposta para essa questão. Já nessa outra, como ele cruza mais de 2 vezes, né, no caso 3 vezes, inclusive, aí pode dizer que tenha 3 respostas diferentes que vocês possam obter, nesse caso, na sua questão. Então, vai depender muito do intervalo que você está utilizando. Bom, aqui eu vou escolher, como eu só tenho um único intervalo, então eu vou escolher aqui exatamente o intervalo 0 a 1, que nesse intervalo tem exatamente uma variação de sinal aqui de menos 1 das imagens, menos 1 e 1,4. Então, você percebe que existe uma variação, então existe uma função, uma raiz desse intervalo. Então, o intervalo aqui é 0, aqui é 1. Eu vou aumentar a precisão das casas decimais para 6 casas, respectivamente. E aí eu vou aplicar a fórmula que a gente conseguiu, né, que no caso seria 2 vezes o valor da cédula menos o cosseno de x. Copio e colo para cada uma das cédulas. Em seguida, eu só faço arrastar isso aqui para baixo, que ele vai automaticamente calcular essa resposta para mim. Aqui também, você percebe que está fazendo exatamente isso. Eu também já alterei, antes de fazer essa cópia de cada uma das planilhas, né, das abas, eu já alterei exatamente a precisão para 0,01. Então, é interessante vocês fazerem uma única vez e copiar a estrutura, como eu fiz exatamente assim, certo? Não altera exatamente esses valores, que tem aqui exatamente, por exemplo, isso aqui é um poder de decisão, que é escolhido através do algoritmo. Aqui teria que realmente preencher manualmente esses valores, esses 2 valores aqui, que é o intervalo que você dá. Isso aqui seriam as equações que vocês teriam que aplicar aqui nessa coluna, nessa e nessa outra coluna. Isso aqui também é de forma automática, de acordo com as planilhas, com os cálculos que são feitos lá. Da mesma forma que acontece nesse método da falsa posição, aqui também existe uma fórmula matemática, que aí eu só faço alterar exatamente esse valor aqui da precisão, caso eu altere a precisão. E aqui, no método da falsa oposição, eu vou ter apenas que você só alteraria exatamente os valores do valor do intervalo, que é dado, da função, tem que uma função diferente, distinta, para essas 3 colunas. E aqui ele continua exatamente igual, porque é um poder de decisão do algoritmo, certo? Do método. Então, eu fiz exatamente aqui. Aí, eu vou ampliar aqui o intervalo, para você ter uma noção de como é que está sendo exibida a resposta. Ele não para exatamente na 10ª interação. Aqui não faz sentido eu colocar isso aqui, né? Só coloco só assim. Acho que eu coloquei assim também, tá correto. Bom, então a gente vai aplicar aqui exatamente
mais interações, eu vou adicionar mais 3 interações aqui abaixo, ver se eu encontro com outras mais interações aqui, certo? Então, apliquei, ele não para, mas aí eu vou ter que aplicar mais vezes, deixa eu adicionar mais aqui, 5 aqui abaixo, e eu vou tentar rodar mais vezes. Então, é só você arrastar para baixo, obviamente, eu sei que é uma forma automática, e eu não estou privando o conhecimento que vocês vão ter. Na verdade, eu estou tentando facilitar. A questão é que vocês precisam entender o que está acontecendo. Então, a explicação, como foi explicado nas outras vezes, você tem uma noção do que está acontecendo, certo? Você está atualizando esse intervalo com as imagens associadas, e aí eu consigo encontrar uma resposta coerente conforme a aplicação do método. Bom, então a gente percebe que ele pararia exatamente na 18ª interação, nesse exemplo, e a resposta que vocês teriam que obter é exatamente essa, para esse valor. Esse aqui não teria outra resposta, até porque só tem um valor, né, um intervalo. Então, essa resposta também teria que ser obtida também aqui nesse outro método da falsa posição. Ele vai rodar, obviamente, com um poder de convergência maior, certo? Então, você consegue perceber que ele vai me dar também uma resposta igual, idêntica a essa, mas com uma interação a menos, né, com interações a menos. Então, o intervalo aqui é 0, 1. Perceba que eu estou fazendo isso aqui manualmente. Obviamente, também eu preciso aumentar a precisão só para a gente ter um acompanhamento melhor desses números, dessa forma. Além disso, acho que mais um, né? Nesse caso seria exatamente isso. Aí aqui na função, na A de K e B de K, ele é a função que a gente está associando, que é 2x menos o cosseno de x, que a gente fez exatamente aqui, né? Exatamente, você só vai se copiar, quando você copia isso aqui, ele copia a fórmula. E aí ele vai fazer exatamente, quando você copiar exatamente de cada uma dessas células, ele refere-se exatamente à célula anterior, dessa forma. Então, eu consigo obter exatamente, encontrar a resposta exatamente para todas as situações, né, que foram dadas nessas questões, e aí você consegue rodar para todos os valores obtidos aqui na nossa imagem. Bom, então aqui ele não vai parar agora, nesse momento. Eu vou rodar mais interações aqui, e ele para exatamente na 6ª interação. Então, perceba que ele encontrou uma resposta, não é idêntica, né, mas, por exemplo, é próximo. Então, mas aí, nesse caso, a resposta está correta. Aí, nesse exemplo, ele rodou com 6 interações, o outro rodou com 18 interações. Você percebe que existe um poder de convergência melhor. Bom, vamos lá para a terceira questão, que é essa função aqui, que é dada como e elevado a menos x menos seno de x. Então, eu tenho exatamente e elevado a menos x, então o que seria? Seria o valor do e, que seria exatamente o número de Euler, que é o exp, que é o número de Euler elevado a um expoente. Só que nesse caso, o expoente é o número da cédula, só que nesse caso essa cédula está negada, né? Porque é elevado a menos x. Então, seria menos o valor da cédula. Dessa forma. Depois, subtraindo com o seno da cédula. Dessa forma. Bom, então, perceba que na resposta que é obtida, você vai ter exatamente a primeira interação com valor muito alto, mas não tem problema. Aí vocês podem rodar aqui para as outras interações e perceba que ele vai funcionar e vai esboçar o gráfico para você. Então, você vai ter que ver também a variação do sinal. Então, para esse exemplo, eu vou usar exatamente o intervalo, deixa eu ver aqui. Eu tenho a variação aqui logo de cara com o intervalo de 0 a 1, se bem que tem outro intervalo aqui também, né? Mas aí você pode escolher um desses dois. Então, tem duas respostas que podem ser obtidas aqui, nesse exemplo. Então, eu vou escolher de 0 a 1. Então, entre 0 a 1 vai ter um intervalo. Então, eu vou ter aqui de 0 a 1. Eu vou aumentar também a precisão de tudo, né? Então, deixa eu só aumentar aqui as casas decimais. E aí, eu vou também ter a mesma situação de aplicação da equação, que é exatamente essa que a gente fez aqui. Então, copia para cada uma das cédulas e arrasta aqui para baixo. Um blogueiro, né? Mas enfim, arrasta para cima. Bom, aqui eu vou ter exatamente a situação, né, empregado, só que nesse caso, quando esse aqui não aumentou a precisão, né? Deixa eu só... Seria 6 casas decimais, então seria algo assim. Então perceba que com 10 interações também não rodou, porque a precisão está muito alta, então eu vou aumentar aqui o número de interações. Seria aqui mais 6 abaixo. Eu vou rodar mais vezes, para ver se encontra exatamente a raiz. Não achou ainda,
Eu vou aplicar mais vezes aqui, seria mais 6 abaixo. E se encontra novamente a raiz. Então, a gente rodando aqui vai ver que encontra na 19ª interação, nesse exemplo que foi dado, o valor da equação, no caso da raiz, é exatamente o valor de 0,588533. Nesse caso, seria o valor que é obtido da iteração. Então, perceba que esse valor está dentro do intervalo de 0 a 1. Então, essa aqui rodou com 19 iterações, mas o método da falsa posição provavelmente vai dar um valor bem menos. Então, eu vou ter também aqui a associação dos intervalos, que é 0 e 1. Então, 0 e 1 aqui. As imagens que são associadas, que são exatamente a equação, que é exatamente a função, é xp, do valor da cédula, menos o cosseno, menos o seno de x. Então, a gente aplica, copia e cola para cada uma dessas colunas, e aumenta a precisão aqui para 6 casas decimais, para você ter um melhor acompanhamento. E aí você vai fazer o quê? Selecionar isso aqui para baixo, para rodar para as outras iterações, aqui também para essas outras, e aqui também. E em seguida você percebe que não roda, não para com 5 iterações, provavelmente vai parar com 8, exatamente isso. E aí a resposta você obtém exatamente aqui, que no poder de convergência está igual à outra, só que nesse caso com bem menos interações. Então essa aqui será a resposta para a terceira questão. Na quarta questão, novamente, tem outra função, que é exatamente a função f de x igual a x sobre 4 menos o cosseno de x. Como está expresso aqui, nesse caso, x à quarta, né, sobre 4 menos cosseno de x. Então, o que seria exatamente aqui? Eu vou pegar o valor da cédula, dividir por 4, depois subtrair com o cosseno do valor de x, o valor da cédula. Dessa forma. E aí eu vou obter exatamente isso aqui, essa resposta inicialmente. Vou selecionar os outros valores para que este roda automaticamente e você consegue perceber que só nesse esboço gráfico me deu 3 respostas. E aí, provavelmente, como aqui está descendo, então vai ter outras respostas também, certo? Então, outras raízes, né? Então, mas nesse caso, como a gente pegou no intervalo, só basta encontrar uma única raiz. Eu vou pegar aqui, por exemplo, tem uma variação no sinal no valor de menos 4 a menos 3. Tenho também no valor de 1 a 2. Eu vou rodar de 1 a 2, certo? Porque aí até mesmo varia para não sempre pegar o primeiro. Então, de 1 a 2 tem um intervalo aqui de uma raiz. Então, eu vou pegar esse valor, que tem a variação de sinal aqui, certo? Então, vou redefinir aqui. Bom, então, se no intervalo de 1 a 2 existe realmente uma raiz, então a gente aplica exatamente o método. Então, 1 a 2. Encontra exatamente as funções, né? Nesse caso que é x sobre 4 menos o cosseno de x. Para cada uma dessas cédulas, copia e cola. E você arrasta isso aqui para baixo para funcionar para os demais. E aqui também. Então, automaticamente, ele vai dando exatamente essa resposta. Eu vou ampliar aqui a precisão. E também vou aumentar o número de iterações. Olha só, ele para aqui na 19ª interação, nesse exemplo. Então, a resposta, nesse caso, seria, nesse exemplo, 1,25. Aí, não. Esse aqui, né? Ele para nesse momento, com 18 iterações. Depois, em seguida, eu vou aplicar para os demais valores o valor de 1 até 2 no intervalo. E, novamente, aplicamos a nossa equação atribuída para cada um desses valores. E aí a gente seleciona essa coluna, racha para baixo, vai fazer automaticamente. Isso aqui também é automático. Olha só, assim, olha só, a gente, em menos de 30 minutos, resolveu 4 questões, ou seja, quase 8, né, se a gente for duplicar. Se fosse fazer um papel e lápis, eu estaria na primeira ainda. Então, é interessante que as planilhas, a gente usa as planilhas para facilitar o nosso processo, né? Bom, olha só, aqui eu consigo parar com 4 interações. Então, a resposta você obtém a mesma. O importante é vocês entenderem o que o método faz. Mas aí, nesse caso, usar os recursos não é que vai inibir de você conhecer o método. Bom, aqui seria exatamente essa a resposta que é dada no intervalo de 1 até 2.
eu consigo encontrar de uma forma mais rápida os meus valores, certo? Então seria essa aqui a resposta. Bom, na questão 5, a equação já é outra, né? Nesse caso, você observa que é seno de x menos x ao quadrado. Então, eu vou ter, através dessa equação, seria exatamente selecionar a cédula aqui, igual a seno do valor da cédula, menos o valor da cédula ao quadrado. A gente multiplica a cédula duas vezes. Dessa forma. Aí eu vou obter exatamente essa resposta e eu vou selecionar para os demais. Vamos ver se existe raízes aqui. Nesse exemplo, a questão ela é pertinente porque eu consigo observar que existe realmente um valor dentro do intervalo. Você consegue, se você fosse ampliar aqui, existe entre 0 e 1, provavelmente existe uma raiz. Mas se você observar, talvez até mesmo pelo método gráfico, o que seria uma raiz de uma equação? É quando você encontra um f de x igual a zero. Perceba que se eu ampliar aqui, só se você quisesse ampliar mais para ter certeza disso, ampliar a precisão. Se você aumentar aqui a precisão, olha só, olha o tom de zero que tem. Então, provavelmente, esse zero é a raiz da equação. Uma das raízes, nesse caso. E também ela vai ter uma outra raiz que está dentro desse intervalo. Que raiz seria essa? Poderia ser de 0 a 1 também. Mas aí a resposta poderia ser assim. Existe uma raiz, como nesse caso ele está encontrar uma raiz, pelo menos, então existe uma raiz e essa raiz é zero por conta do método gráfico, que eu consigo já observar isso. Porém, se eu quisesse encontrar outra raiz, que seria de 0 a 1, então você consegue observar que existe também, quer dizer, nesse caso, é o que a gente tem que entender como é que a literatura fala, né? Porque, por exemplo, em termos de representação, o zero pode ser considerado um número nulo. Aí não é positivo, ele é nulo. Então, possa ser que reconheça como sendo exatamente a única raiz que tem exatamente esse valor. Não sei se quando fosse ampliar o método, por exemplo, perceber exatamente desse intervalo, se existe realmente no esboço gráfico uma outra captação, ou seja, uma outra vez que ele interseta esse eixo X. Então, para isso eu vou aplicar no intervalo de 0 a 1, mas é só por curiosidade, certo? Porque eu não fiz essa questão. E aí eu vou aplicar isso aqui na equação seno de x. Vou aplicar também aqui e vou rodar para os demais casos. Bom, então tá tendo uma variação, mas aqui eu tenho que aumentar a precisão para a gente ter noção do que está acontecendo. Aqui também eu vou trazer isso aqui mais para cá. Bom, então eu vou aumentar aqui o número de iterações. Provavelmente existe uma raiz também lá nesse intervalo. Que nesse caso, essa raiz é exatamente 0,8767. Nesse caso, seria uma das raízes. Como a equação é de segundo grau, então provavelmente existe realmente duas raízes. Uma delas é o zero e essa outra seria 0,87 nesse caso, né? Bom, vamos ver o que acontece aqui no método da falsa oposição, se a gente colocar os valores dos intervalos de 0 até 1. Então, eu vou aplicar a nossa equação, né, aqui também, e aqui também, ampliar a precisão para 6 casas decimais e rodar para os demais casos. E já pararia, está dizendo que pararia logo de cara aqui, né, no valor que a gente encontrou. Aí o que acontece? Porque nesse exemplo do método da falsa posição, quando a gente aplicou o método o ponto da falsa posição, né, nesse caso pela média ponderada, ele já encontraria exatamente o valor igual a zero. Então significa dizer que nesse caso não é porque ele deu duas respostas distintas, é porque nesse exemplo em si a gente percebe que ele encontrou o método da falsa oposição das bisseções, encontrou a raiz, uma outra raiz, que está dentro do intervalo 0 a 1,
E essa outra raiz também está no intervalo de 0 a 1, por mais que ele tenha me dado uma resposta distinta. E a gente percebe que no método gráfico ele consegue encontrar exatamente esse valor, né, no método gráfico, e a gente comprova isso com o método da falsa oposição, porque aí ele converge de uma forma diferente. Então, não é que a resposta esteja incorreta porque a gente não encontrou a mesma resposta. É porque realmente, no valor de 0 a 1, o valor já estava no zero, nesse caso. O fato daqui de convergir para o ponto médio, ele permitiu que você conseguisse identificar um outro intervalo. Se a gente colocasse, por exemplo, um intervalo de 0,5, por exemplo, 0,5 aqui, essa resposta já variaria e encontraria o mesmo resultado. Por exemplo, ele não pararia aqui nesse primeiro valor. Se a gente começasse, por exemplo, ao invés de limitar de 0, a gente começasse aqui por 0,5 também, isso também me daria uma resposta, uma convergência mais rápida. Ou seja, ele obteria exatamente essa resposta aqui para o valor, nesse valor aqui, nesse caso. A gente sabe que a raiz é uma raiz real, né, nesse caso aqui, nesse exemplo, e aí ele não pararia logo aqui de cara. Então, se a gente fosse definir melhor o intervalo, a gente pode até comprovar mesmo isso aqui. Então, nesse exemplo, deixa eu pegar somente copiar essa cédula aqui para cá, para a gente pegar a fórmula. Aí eu vou rodar isso aqui para cá, isso aqui também para cá, e aí vou obter exatamente algo assim, certo? Então eu vou rodar novamente isso aqui para as outras iterações, e ele vai parar também aqui nesse caso com a sétima iteração, você consegue obter a resposta. Então, aqui nesse exemplo, eu encontrei a mesma resposta, porém eu tive que alterar o intervalo. Então, não é que eu estou forçando, mas sim eu estou vendo que se eu aumentasse, por exemplo, os elementos, por exemplo, aqui, adicionasse mais uma linha abaixo, por exemplo, 0,5, qual o valor que eu iria obter aqui? Eu iria obter um valor positivo. E aí eu consigo perceber que realmente tem uma variação de sinal nesse intervalo. É só você ter ajustado. Então, aqui a variação de sinal acontece exatamente dessa forma. O zero, não é que o zero esteja errado, o zero é realmente uma raiz porque você percebe que intercepta o eixo x. Quando x é zero, o y, a função intercepta. Bom, então eu tenho exatamente a resposta. Não que a outra forma que você tenha feito esteja incorreta, mas é só uma outra forma mais aprimorada. Na questão 6, eu estou dando exatamente essa equação, que é x elevado a x no caso, é elevado a x sobre 2 menos x ao cubo. Então, eu levei aqui o e elevado a x sobre 2 menos x ao cubo. Então, como é que seria? Eu usar a fórmula de exp da cédula, que é o número de Euler, elevado a cédula dividido por 2. Em seguida, subtraio esse valor com a cédula multiplicado 3 vezes. Dessa forma. Em seguida, ele selecionando esse valor, ele vai para os demais valores aqui, e você observa que existe uma raiz no intervalo de qual? No intervalo de 1 a 2, por conta da variação de sinal. Então, existe uma raiz nesse intervalo, então a gente vai aplicar novamente o método das bisseções da falsa oposição. Então, aqui eu vou pegar o valor 1 e o valor 2, aplicar a fórmula que a gente encontrou, que é exatamente essa aí. Aí você consegue perceber que, ao copiar essa fórmula, já vai determinar também a interação com base nos valores de A de K, B de K e os valores de X de K. E, selecionando aqui para baixo, ele vai fazer automaticamente para os demais. Ele não para com essas poucas interações, eu vou ampliar aqui mais interações. Então, ampliando aqui, eu vou ter exatamente... Ele vai parar aqui na 19ª interação. Vou ampliar aqui também o intervalo, a precisão, para a gente ter exatamente o complemento melhor desse número. Então, eu vou ter aqui, ele vai parar na 19ª com esse valor aqui de resposta. Nessa questões, eu só tenho uma resposta, que é exatamente essa. Então, teria que você ter que obter nessa sexta questão esse valor.
Na questão da falsa posição, eu vou ter que aplicar um intervalo de 1 até 2. Novamente, aplicar a mesma fórmula que a gente encontrou exatamente a equação. Então, a gente copia e cola novamente para as colunas. Lembrando também que todas as fórmulas da condição nuclear parada estão com a precisão de acordo com a questão TET. E também vou fazer exatamente isso aqui para as demais interações. E aí eu vou parar aqui com quantas interações. Deixa eu ampliar aqui e aumentar o número de interações. Bom, olha só. Ele não está parando. Nesse caso, tanto faz você fazer com o método da falsa posição, como o método das bisseções, ele tem, nesse caso, obter a resposta igual, né? A mesma quantidade de interações. E aí, nesse caso, a resposta é exatamente essa. 1.2. 1.22, 689, né? Bom, então essa aqui seria a resposta para essa sexta questão, alternativa F. Lá na sétima questão, nesse caso, a gente tem uma outra fórmula, que é o ln de x menos x mais 2. Então, eu vou ter exatamente esse ln de x. É uma fórmula que nós temos aqui, a gente usa, que é exatamente essa. ln, que é o logaritmo de um número de Euler. No caso do valor da cédula, menos o valor da cédula, mais 2. Você percebe que o número de Euler, esse ln, essa função ln, não consegue encontrar para valores negativos. O que acontece? A gente vai só rodar com os valores, tentar encontrar nos valores positivos, né? Por exemplo, será que tem uma variação? Será que existe uma raiz realmente nesse intervalo? Aí, obviamente, aqui com o número negativo e o número zero não vai encontrar. Ele tem o no aqui. Ele, na função, ele vai do 1 em sequência, né? Nesse caso. A imagem de 1 em sequência. Ele não tem imagens associadas para números negativos. E você percebe que intercepta exatamente aqui uma única vez no intervalo de 3 a 4. Aí, como acontece isso, então você percebe que existe uma raiz nesse intervalo de 3 a 4. Então, eu vou aplicar nesse intervalo, 3 a 4. Aplicar novamente a fórmula. E aqui, rodar para as outras interações. Vou ampliar mais interações porque não parou exatamente nesse momento. Então, rodando aqui mais interações, vamos ver o que acontece. Olha, ele para exatamente aqui na 16ª interação. Eu vou excluir isso aqui. Esse aqui também. Bom, e aí eu vou ampliar aqui o número de casas. Com 6 casas decimais, então eu tenho exatamente aqui a resposta como 3.14. Sempre a cédula, o valor que está na coluna XK. Em sequência, vamos fazer também para o método da falsa posição, 3 e 4. Novamente, também copiar a fórmula para esses valores, no caso da equação. E vou jogar esses valores também para os demais aqui e rodar para as outras iterações. Em sequência, vamos ver, ele para exatamente na quarta iteração. Só vou ampliar aqui a precisão. Então, ele vai parar aqui com um pouco menos de interações e aí ele tem essa resposta. Então, esse exemplo aqui, nessa questão, só tem uma única resposta. Então, se não foi essa, então está errado, provavelmente. Bom, a questão oitava, nesse caso, ele pede também para encontrar a raiz. A equação é x, no caso, está dentro da raiz, né? Então, raiz quadrada de x menos e elevado a menos x. Então, raiz de x menos e elevado a menos x. Então, seria como aqui? A gente vai usar uma função chamada SQRT para encontrar a raiz do valor da cédula menos o valor de Euler, né, XP, no caso, menos o valor da cédula. Então, essa aqui seria a fórmula de aplicação. Novamente, não vai ter raiz quadrada negativas. E aí, ele vai funcionar
algo como algo assim, certo? Não tem problema também, certo? Se você tiver encontrado assim. Mas aí você percebe, será que tem uma raiz? Existe uma raiz e é exatamente está dentro entre 0 e 1, por conta da variação de sinal que você percebe aqui. Então, tem uma raiz nesse intervalo, e aí eu vou aplicar novamente aqui no valor de 0 a 1, e também aplicar a mesma fórmula, copiar essa fórmula para as demais cédulas. E aí eu vou rodar para os demais valores. Então, automaticamente ele vai atualizando os valores para você. Obviamente, novamente, friso a importância de entender o método antes de fazer isso. Como aqui a questão é uma aula de resolução, então estou só apenas reforçando o conteúdo e explicando como seria uma forma mais rápida de vocês resolverem essas questões. Bom, ele pararia com a 20ª interação, eu vou ampliar aqui a precisão para cerca de 6 casas. E eu vou ter exatamente esse número aqui obtido, que está exatamente no intervalo entre 0 a 1. No método da falsa posição também a gente vai aplicar com o mesmo valor, né, no mesmo intervalo 0 a 1. Então, 0 e 1 aqui. Aplicamos novamente a fórmula, que é a equação, essa equação que é dada. Então, copia e cola aqui para essas outras colunas e arrasto novamente para baixo. E aí eu vou, como ele não para exatamente aqui na 5ª iteração, seleciono aqui as últimas linhas e vou perceber se ele tem interações que vai permitir encontrar essa resposta. Então, acho que talvez essa última, né? Então, ele para com 15 interações. Eu só vou aumentar aqui a precisão. Então, seria exatamente essa aqui a resposta. Bom, então, aqui eu estou encontrando exatamente o mesmo valor e sempre o método da falsa posição, ou ele é igual, ou ele é bem menor em interações quando comparado ao outro método. Por fim, a gente vai ver aqui as últimas questões, que é a questão 9, que é essa função, que é 10 elevado a x mais x ao cubo mais 2. Então, tem exatamente essa fórmula aqui. Então, a gente vai aplicar 10 elevado a x, eu acho que o pessoal pode ter confundido, ter multiplicado 10 vezes x, então estaria errado. Como é que seria exatamente o 10 elevado a x? Tem uma fórmula matemática que você usa, nesse caso de uma equação, que é você multiplicar, até mesmo retornar através de uma função. Mas aí você pode até fazer isso aqui, certo? Por exemplo, vamos supor que eu queira exatamente colocar 2 elevado a 0. 2 elevado a 1, certo? Como é que seria? O 2 elevado a esse expoente 1 aqui. Seria 2 elevado a essa cédula. Vamos ver o que acontece. Se a resposta ele vai me dar exatamente 2. Então, você percebe que sim. E aí, como seria 2 elevado a 2? Seria 4. Então, seria um teste para vocês obterem se realmente isso aqui funcionaria. Essa fórmula dá certo, mas existe outra fórmula que dá para fazer, que é a função POU, eu acho. Que é POU, isso eu não sei se na linguagem de programação é assim, né? É o valor da 10 elevado a um expoente, que seria a cédula. Se eu pegasse aqui para a gente testar a lógica, se é essa aqui mesmo, a gente coloca POU, é o número elevado a uma potência, que é o valor que o número que a gente quer obter, 10 elevado a uma potência. A potência é 1. Então, seria exatamente assim. 10 elevado a 1, você percebe que é 10. 10 elevado a 2 seria 100. Então, está correto. Então, essa fórmula pode ser melhor estruturada como sendo exatamente POU, mas é sempre um número, a base elevado ao expoente, e nesse caso o expoente está no x, no caso o x está no expoente, então seria a cédula. Mas a gente pode até aplicar também aqui, nesse caso, como sendo a função POU, olha só. POU de quem? A base é x, é o valor da cédula, elevado a 3, mais 2. Então, observe que ele vai ter também a mesma resposta nessa equação. Então, nesse caso, você pode ampliar a precisão e perceber se realmente tem esse comportamento, né? Nesse caso, se você observar aqui como a precisão é menor, então provavelmente a resposta está um pouco diferente, mas não quer dizer que esteja errada. Bom, a variação de sinal acontece exatamente no intervalo de menos 2 a menos 1. Então, isso aqui vai ser o intervalo que a gente vai selecionar. Então, a gente vai aplicar essa fórmula
essas equações, só que nesse caso o valor que a gente vai associar é exatamente o intervalo de menos 2 a menos 1. Então, a gente vai obter uma resposta. Vamos ver com quantas iterações vai ser necessárias. Então, eu vou rodar aqui para esses outros, para esse aqui também, esse aqui também. E eu vou acionar exatamente aqui mais umas 10 interações para ver se precisa de mais interações para a gente encontrar essa resposta. Ele para na 20ª interação, vou só aumentar aqui a precisão, colocar aqui mais casas. Bom, então aqui eu vou ter exatamente essa resposta, que seria 1,27, menos 1 é uma resposta negativa, né? Menos 1,27. Aí, em resumo, nesse caso aqui tem outros números aí, vocês estão percebendo. Bom, e aí eu vou pegar exatamente esse mesmo valor de menos 2 a menos 1, que é o intervalo que a gente selecionou. E vou aplicar também as fórmulas, que é exatamente conforme solicitado. E aí, em sequência, a gente aplica para as demais. Vamos ver se a gente precisa de mais interações aqui nesse caso. Rodando aqui. Ele vai precisar de mais interações. Ele para exatamente na 16ª. Como a precisão aqui está com 6 casas, então vou ampliar e chegar exatamente nessa resposta. Então, você percebe que isso exatamente encontra os mesmos valores. Bom, e aí a última questão envolve exatamente x ao quadrado mais e elevado a 3x menos 3. Então, como é que seria isso aqui? A gente pega exatamente, pode ser a função pol também, pol do valor da cédula elevado ao expoente 2, mais o valor do RXP, que é o número de óleo, elevado a, nesse caso, já é uma função pol praticamente, né? Elevado a 3 vezes o valor da cédula. Dessa forma. E subtrai isso aqui com 3. Então, a gente obtém uma resposta similar a essa. Então, resolvendo aqui para os demais casos, vamos encontrar uma raiz no intervalo de menos 1 a menos 2. Parece parecido, né, os esboços, mas são diferentes nesse caso. Assim, é só parecido, né, a forma de representação, mas são respostas diferentes. Bom, existe uma raiz também no intervalo de menos 2 de menos 1 a menos 2, que existe essa variação de sinal, então a gente aplica novamente no intervalo escolhido aí, de menos 2 a menos 1. Aplicamos novamente também a fórmula para esse caso, para esse e para esse. A gente vai obter as respostas seguintes. Dessa forma. Eita, acabou selecionando aqui a outra. E aqui também. Bom, então eu vou selecionar aqui mais iterações, mais umas 10 para baixo. Você precisa de mais iterações aqui, vamos ver se talvez não precisa, né? Acho que talvez se a gente for ampliar aqui a precisão, esse número ainda está muito pequeno. Então, olha só, com 19 iterações ele pararia. Se a gente quiser ver mais detalhes desses números, é só ampliar aqui a precisão. Dessa forma. E aí eu vou ter exatamente esse valor aqui obtido. Na última interação, que é o método da falsa bisseção, a gente vai usar no intervalo de menos 2 a menos 1. Então, menos 2 a menos 1. E aí, em seguida, eu vou aplicar exatamente as equações. E aí eu vou também aplicar para os demais valores também. E agora a gente amplia a quantidade de interações. Bom, ele para exatamente aqui na 6ª interação. Bom, e aí se a gente quiser ampliar mais a precisão, só vir aqui. Então ele para exatamente aqui nessa outra interação e você percebe que obtém a mesma resposta. Bom, essa é a resolução dessa atividade estudo 5, atividade estudo 4. Espero que vocês tenham sanado as dúvidas.
Na próxima aula, vocês vão entregar a atividade de estudo 5, que é do método ponto fixo, e em seguida a gente vai resolver também essa lista de exercícios. Espero que vocês tenham gostado por demais dessa aula. Nos vemos até uma próxima.